Não, presidente. não, não, ainda não. Não. Agora vamos começar a gravação, ele tem que iniciar aqui a gravação. Então, bom Gravando, dia. presidente. Tá, obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 3 de junho de 2026. Então, sejam todos bem-vindos, né? Os nossos juízes aqui, doutor Argos, doutor Carlos, que está substituindo o doutor Paulo, doutor Flávio Nascimento, que está substituindo o doutor Zuli no dia de hoje, doutora Luciana, da representação fiscal, e os advogados presentes. Então, teremos sustentação oral, vamos iniciar pelo processo 4.131.811, da San Martinho S.A., é um recurso misto. Eu sou a relatora, eu vou fazer aqui um breve relato e vou dar a palavra ao advogado. Seja bem-vindo, doutor Cláudio, que fará a sustentação oral. Esse caso ele é bastante complexo, o relatório ele é um pouco extenso, né? Eu vou procurar aqui resumir um pouco, só para quem está presente, os presentes entenderem um pouco do caso, porque será dada a palavra, né, ao doutor Cláudio, então não há necessidade também de me alongar muito no relatório. Então, é o recurso misto, né, o recurso de ofício e o recurso ordinário. Então, foi julgado parcialmente o item 1, que é relativo ao creditamento indevido, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, então, com relação à entrada de material, né, supostamente de uso e consumo, quando a aquisição de partes e peças, que seriam em separado do maquinário principal e substituição, então, às peças, né? Essa é a infração 1, que foi dado parcial provimento, quer dizer, foi cancelado parte. E o item 2, também relativo ao creditamento indevido, pela entrada de bens que foram considerados alheios à atividade do estabelecimento, né? É uma matéria aqui já bastante conhecida do tribunal, mas o caso tem, claro, todas as suas peculiaridades, né? Então, a autuada, inicialmente, ela reconheceu parcialmente o lançamento contra determinados itens e recolheu o imposto de uma parte, né? Então, teve a manifestação fiscal, né? Teve uma prova técnica que descreveu as atividades da empresa, como voltadas à industrialização de cana-de-açúcar, fabricação, comércio de açúcar e álcool e derivados. Então, foi apresentado este laudo, né, e teve um complemento do laudo. Teve um primeiro julgamento, mas depois desse primeiro julgamento, né, da decisão monocrática, teve o recurso de ofício e o recurso ordinário. E a 8ª Câmara converteu o julgamento em diligência. Aqui, só para situar um pouco, já teve essas diligências e também já teve, né, a anulação da decisão anterior. Então, a 8ª Câmara converteu em diligência, aí teve o complemento do laudo, né, dessa prova técnica. Depois teve o cumprimento da diligência, a autuada apresentou a sua manifestação, o complemento do laudo, a fiscalização também se manifestou, e a 5ª Câmara Julgadora anulou a decisão de primeira instância, com relação ao equívoco da mercadoria, que é a Arla 32, que houve uma inversão, né, de que integrava o item 1. Integra, na verdade, o item 1.1 e não o item 1.2. E esse foi o motivo do recurso de ofício atualmente, porque foi cancelada essa parte, né, desse produto, essa mercadoria Arla 32. Então, eu acho que é o suficiente por enquanto, e eu vou aqui gravar a sustentação oral do doutor Cláudio, né? E passo a palavra já ao doutor Cláudio. Vou gravar aqui a sustentação oral, doutor Cláudio.
E da doutora Luciana também, né? Doutora Luciana, que é Uhum. o recurso. De ofício. De ofício, eu vi aqui se seu nome está aqui, Luciana Carvalho, a identificação. É 14, conversa 14, Luciana, é essa? É, tá. Então Sim, tá aqui, essa. dado pela última vez. Então, gravando a sustentação oral, o doutor Cláudio com a palavra, seus 15 minutos, por favor. Obrigada. Eu vou gravar aqui e registrar meu voto. Pois não. Excelentíssima senhora presidente e relatora, Maria do Rosário Pereira Esteves, cumprimento os ilustres julgadores dessa colenda Quarta Câmara Julgadora, adota a representação fiscal pela doutora Luciana, bom dia a todos. Esse processo, como bem descrito pela relatora, ele teve muitas idas e vindas, ele foi, coincidentemente, aí, autuado, lançado e intimado a São Martinho no dia 19 de março de 2020. Coincidentemente, no dia 20 foi decretada a pandemia. Talvez por isso que o processo se arrastou tanto, né? A gente teve aí lockdown, enfim, teve questão da prova técnica, mas basicamente houve decisão de primeira instância, houve uma perícia produzida nos autos pelo contribuinte, houve uma decisão de primeira instância anulando o item Arla. Só que a decisão equivocadamente disse que ele estaria no item 2 e anulou o item 2. Com o processo sendo remetido ao TIT, num primeiro momento a oitava Câmara entendeu pela complementação da diligência, aliás, por converter em diligência para complementação da perícia anteriormente produzida, para responder alguns outros questionamentos específicos, que passarei a tratar no mérito propriamente dito. E com o retorno, já o processo maduro para julgar, a então quinta Câmara verificou que o Arla, embora tenha sido reconhecido em controvérsia, a própria representação fiscal sequer tenha recorrido quanto a isso, houve um equívoco da decisão ao dizer que constava do item 2 e anular o item 2, quando na verdade ele constava do item 1. Por isso, a quinta Câmara anulou com o retorno dos autos à primeira instância. E aí sobreveio então a decisão ora recorrida. Como bem descrito pela relatora, o auto de infração sustenta duas acusações. O item 1, ela autuou por crédito indevido do ICMS em razão da aquisição de partes e peças em separado do maquinário principal ou substituição às anteriormente existentes. Engraçado que esse item trata de ativo e constou o Arla aí no meio, enfim, foi uma loucura, porque o Arla desrespeita insumo, mas enfim. E o item 2 descreve que determinados bens seriam alheios à atividade do estabelecimento. Então, como dito, a decisão de primeira instância julgou parcialmente improcedente o lançamento com relação especificamente ao Arla 32, ao fundamento de que seria, de fato, um insumo, mantendo todos os demais itens. Inicialmente, o contribuinte traz em seu recurso uma preliminar suscitada de nulidade da decisão de primeira instância, ao fundamento de que, embora a decisão tenha reproduzido em seu relatório o laudo pericial produzido, a diligência determinada, a complementação do laudo pelos peritos em resposta à diligência da oitava Câmara, ele diz tudo isso no relatório, mas ao julgar a decisão, simplesmente ignora a prova técnica, ignora, não faz qualquer citação dos documentos fiscais e contábeis juntados, dos controles SIAP, dos registros de depreciação, das fotografias, esclarecimentos individualizados dos bens, enfim, a decisão ela ignora todo esse acervo probatório e mantém a decisão ao fundamento de que esses itens seriam de reposição. O problema fundamental nesse pedido de nulidade da decisão está justamente na complementação da perícia. Por quê? Lá na complementação, os peritos, em cumprimento da diligência determinada pela oitava Câmara, eles promoveram a segregação dos bens em grupos distintos, em 4 grupos distintos, conforme determinado, demonstrando, mediante análise individualizada da documentação fiscal, dos registros contábeis, dos controles de SIAP, dos registros de depreciação,
que a vasta maioria não se referia a meras peças de reposição, e aí eu acho que é o ponto fundamental da discórdia do contribuinte. Não se trata de materiais de reposição, e sim máquinas e equipamentos e conjuntos produtivos completos que foram incorporados ao processo industrial. Lá na diligência, pediu para segregar o que era uma parte peça substituída e o que era um maquinário integral. E a diligência, em resposta, comprovou isso, e a decisão, infelizmente, não se ateve, não enfrentou essa matéria, não suscitou e não contrariou a diligência determinada. Então, houve, portanto, evidente dissociação entre a fundamentação adotada e o necessário enfrentamento da prova, efetivamente existente nos autos, razão pela qual o contribuinte preliminarmente ao mérito suscitou aí a nulidade com base em diversos precedentes. Posso citar aqui a decisão da Câmara Superior, DRT 08 53 950 2011, auto de infração 3145 780 dígito 0, onde se determinou a nulidade da decisão que deixa de enfrentar especificamente a prova. Aqui, no caso, ela citou preliminarmente a existência de todos essas provas produzidas, mas, no mérito, não deixa de fundamentar e apreciar o conteúdo probatório da perícia e da complementação. Doutora Maria, por questão de celeridade, caso você entenda necessário, eu posso suspender, porque eu não sei se eventualmente essa questão vai ser julgada, o voto for nesse sentido, aí eu me resguardo a, posteriormente, se ultrapassar essa questão, sustentar o mérito, ou, se a doutora já preferir, já posso dar continuidade à sustentação oral. Questiono se seria Sim. Não, pode interessante continuar, suspender doutor nesse Cláudio. momento. Posso continuar? Então tá. Sim, sim. A nulidade ela não foi acolhida, não. Então, já adianto, você pode continuar pelo mérito, por favor. Ok, sem problema. Então, como relatei, no entender do contribuinte, a manutenção da acusação não resiste à análise da prova técnica produzida nos autos. Como já relatado, no curso da instrução foi produzida a prova técnica realizada e também a diligência em complementação a essa prova. Foram apresentados os registros fiscais, os controles contábeis, SIAP, registros de depreciação, documentação fiscal pertinente e uma análise individualizada a cada um dos bens questionados pela fiscalização, formando um robusto conjunto probatório que afasta qualquer dúvida quanto à efetiva destinação dos equipamentos objeto da autuação. Com o máximo respeito, não estamos diante de um simples parecer unilateral. É um conjunto probatório técnico, foi elaborado laudo pericial por perito e por contador, sendo um engenheiro técnico responsável e um contador devidamente inscrito no CRC, e o laudo, que foi juntado às folhas 1682 a 1821, ele exigiu uma análise detalhada de todo o processo agroindustrial da São Martinho. Abrangeu lá o processo produtivo da empresa, os registros de escrituração fiscal, a escrituração contábil digital do SIAP, dos centros de custo e dos controles patrimoniais da companhia. Não foi um estudo teórico. Os peritos identificaram os equipamentos, fotografaram, examinaram a localização operacional, analisaram a função precípua dentro da planta industrial, verificaram os documentos fiscais, examinaram os registros contábeis, cruzaram as informações patrimoniais com os registros fiscais e demonstraram tecnicamente a função desempenhada por cada um desses bens dentro da empresa. E a conclusão do laudo ela foi objetiva. Ela trouxe um anexo 4, que está nas páginas 1875 a 1950, quais bens elencados nos itens 1 e 2 pertencem ao maquinário industrial da empresa e são necessariamente utilizados no processo produtivo, e qual, não, no entender dos peritos, não compõe, motivo pelo qual, como já relatado pela relatora, quanto à parcela dos itens incontroversos, o contribuinte realizou o pagamento. Então, mais do que isso, se a gente analisar lá esse referido anexo 4 de folhas 1875 a 1950, lá os peritos, além de indicar em qual centro de custos e onde está alocado a máquina e qual é a função precípua dela dentro do processo produtivo da empresa, ele ainda indicou a vida útil sempre superior a 12 meses.
E algumas 20 anos, 30 anos, tem vários itens lá de longa durabilidade. E essa conclusão foi expressamente reiterada na complementação do laudo. Então, quando da diligência da oitava Câmara Julgadora, determinada pela oitava Câmara Julgadora, ela suscitou alguns novos questionamentos e uma complementação da perícia. O resultado, com o máximo respeito, foi devastador para a premissa central do lançamento. Qual que é a premissa do auto de infração? É que estarias diante de peças e componentes adquiridos para mera reposição ou substituição das anteriores. Mas a diligência e o complemento do laudo pericial, que foi nas folhas 2160 a 2297, veja, mais de 100, quase 200 páginas, demonstrou que essa premissa não corresponde à realidade. Os peritos promoveram uma completa segregação dos bens em 5 grupos distintos. Primeiro, eles identificaram os bens que já haviam sido reconhecidos como ativo imobilizado em auto de infração anterior. Então, ele falou o seguinte, ó, esses itens aqui, já houve análise em outro auto específico, com anulação pelo Tribunal de Impostos e Taxas, reconhecendo, com base na verdade material, que esses itens conferem direito a crédito. Então, ele fez esse primeiro item. Segundo item, ele identificou as máquinas e equipamentos com função individualizada no processo produtivo. Isso aqui é uma função individualizada. No terceiro, os bens sobressalentes adquiridos em conjunto com equipamentos novos. Todo equipamento industrial, não só uma máquina só, um conjunto. E o terceiro, aliás, o quarto indicaram os bens que agregam a vida útil ao maquinário principal e, residualmente, ainda identificaram as partes e peças destinadas à substituição. Ou seja, a diligência revelou exatamente o oposto daquilo que foi defendido pela fiscalização. O ponto mais contundente está no grupo 2. Ele diz o seguinte: nele foram enquadrados os bens classificados pela perícia como máquinas ou equipamentos individuais que desempenham funções particularizadas no processo produtivo. Somente esse grupo corresponde a mais de 5,7 milhões dos créditos glosados e a conclusão da perícia é inequívoca. Esses bens exercem funções individualizadas no processo produtivo, possuem vida útil própria superior a 12 meses, são contabilizados individualmente no ativo imobilizado e atendem integralmente aos requisitos da decisão normativa CAT 1 de 2001 e da legislação referente ao crédito de ativo permanente. Portanto, os peritos foram claros e categóricos e a prova pericial contundente no sentido de que esses bens não se tratam de partes ou peças substituídas. Repito, não é uma interpretação jurídica, é uma prova técnica ratificada por toda uma vasta documentação fiscal e escrituração digital. Então, ó, somente para ilustrar, o que a perícia demonstra? Ó, rede de vapor é uma rede total ali produzida pela usina, sistema de cozimento de massa, aquecedores de caldo, rede de vinhaça, sistema de resfriamento, bombas e motobombas, redutores e motorredutores, motores, transformadores, enfim, todo um complexo industrial foi demonstrado pela perícia e efetivamente esses bens são íncitos e necessários à produção agroindustrial da São Martinho. Então, com o máximo respeito, não são simples peças de reposição, muito pelo contrário, é uma planta industrial completa. São equipamentos autônomos, são bens instrumentais individualizados. Então, com base na prova técnica produzida, que confere enorme credibilidade às conclusões apresentadas com base em documentos fiscais claros, o trabalho pericial foi elaborado e justifica os créditos tomados pelo contribuinte. Então, a pergunta que o contribuinte faz e que ainda não foi respondida é qual a contraprova foi produzida pela Fazenda. Toda acusação se pautou em argumentação. Não houve um estudo, não houve um parecer de engenheiro, não houve nenhuma visita técnica na planta industrial, não existe demonstração de que os equipamentos ali identificados
exercem função de simples reposição. Não há nada de prova favorável às argumentações fiscais. Então, toda premissa fiscal foi originalmente adotada por presunção, mas ela se rende à vasta prova produzida pelo contribuinte. Então, não me alongando mais, pedindo vênia aí pelo tempo que gastei, a São Martinho requer o provimento do recurso ordinário para que sejam canceladas as exigências remanescentes dos itens 1 e 2 do auto de infração, reconhecendo-se a legitimidade dos créditos apropriados pelo contribuinte. Muito obrigado. E fico à disposição de qualquer questão fática que haja. Sim. Ok, muito obrigada, doutor Cláudio. Parabenizo pela sua sustentação oral. Realmente o caso é bastante complexo, o senhor conseguiu seu objetivo, né, dentro dessa complexidade toda, né? Eu vou passar o voto, eu antecipo assim que eu vou resumir ao máximo o voto, ele é bastante longo. Mas eu já vou passar o resultado, né? O doutor Cláudio está aqui também para nos ouvir, mas a doutora Luciana, da representação fiscal, já sinalizou que está pedindo vista, né? Em razão aí dessa complexidade. Então, por isso, é só para anunciar aqui para o doutor Cláudio, também em consideração aos colegas, eu vou ler, mas eu vou fazer um resumo, tá? Quanto ao recurso de ofício, eu neguei provimento ao recurso de ofício, né, já antecipo, e digo, aí, analisando essa questão do mérito, né, que é a mercadoria Arla 32, que já foi cancelada, né, que integra o item 1.1 do AIN, é um produto diretamente vinculado à atividade agroindustrial da autuada. Aqui citei o trecho da decisão recorrida, que reconhece que essa mercadoria Arla 32 é um componente químico utilizado em veículos agrícolas empregados na colheita e transporte da cana-de-açúcar, os quais são movidos a diesel, equipados com o sistema SR. Então, esse texto da decisão recorrida que acolheu também essa descrição técnica da mercadoria. Então, partindo dessas premissas, o julgador concluiu que o produto foi utilizado nos veículos agrícolas da contribuinte, que são responsáveis pela colheita e transporte da cana ao setor fabril, estão diretamente relacionadas à atividade agroindustrial. Então, aqui trouxe mais algumas considerações e digo que, nesse contexto, também não há essa prova fiscal apta a infirmar essa vinculação da mercadoria à atividade produtiva da autuada, então deve ser mantida a exclusão da exigência relativa à Arla 32, então nego o provimento ao recurso de ofício. Então, quanto ao recurso ordinário, dentro de tudo que também já foi colocado aqui dentro do nosso resumo, né, eu digo que eu não acolho a alegação de nulidade da decisão recorrida, em que pese aqui as considerações, os argumentos do douto patrono, mas eu vejo na decisão recorrida que foram analisados, né, dentro da sua interpretação, claro, né, e examinou, delimitou todo esse tema também da controvérsia, né? Então, rejeitei a preliminar de nulidade. E no mérito, então, eu passo aqui a análise dos itens 1 e 2, já antecipando que eu cancelei integralmente o item 1.1, e com relação ao item 1.2, entendi pelo cancelamento parcial quanto tem ali uma segregação, né, dos bens de atividade alheia ao estabelecimento, então foi parcial o meu entendimento. Citei aqui o artigo 61, citei o artigo 62, ambos do regulamento, do RICMES, né, do regulamento do ICMS, citei a decisão normativa CAT, aí fui analisando também o laudo, né, a prova técnica, que foi realmente muito bem construída, muito bem detalhada, que ajudou bastante no entendimento aqui, né, na análise do caso.
Também importante, ressaltei o entendimento do STJ nos julgamentos em barros da divergência em agravo de recurso especial, que é aquele 1.775.781 de São Paulo, que prevaleceu, então, o que prevaleceu naquele julgamento, citando, até porque eu verifiquei, a Câmara Superior, ela tem se utilizado também desse entendimento, né? Na quarta Câmara anterior, né, no mandato anterior, nós já tínhamos um entendimento um pouco amplo, né, não tão restrito, da decisão normativa CAT, dessa questão polêmica, né, do que é possível de creditamento nessa questão do que é bem de consumo. E tenho visto também julgamentos da Câmara Superior mudando seu entendimento e reconhecendo alguns créditos que integram, né, que são essenciais ao processo produtivo, desgastados ou consumidos gradativamente, que eu vejo que pode se aplicar aqui ao caso, esse entendimento. Então, só para apontar aqui essa questão, né, que desde que comprovada a necessidade, que é o que está nesse julgamento do STJ, da sua utilização para a realização do objeto social da empresa, essencialidade em relação à atividade fim. Então, entendi que pode ser bem aplicado aqui ao caso, até de acordo com o laudo, né, que foi apresentado, o complemento do laudo, toda essa análise. Então, eu digo que, aí tentando fazer um resumo, apesar de que está difícil fazer o resumo, no tocante aos bens já reconhecidos como ativo mobilizado, destaquei aqui as 5 classificações dos bens, né, que foram colocadas no laudo, e digo que os bens reconhecidos como ativo mobilizado, no outro auto de infração que foi citado, que a decisão ela não vincula automaticamente, claro, né, mas ela pode também ser aproveitada em parte. Eu fui na mesma linha daquela decisão que cancelou o auto 4089732. Aqui citei que a informação ela foi retomada no laudo apresentado em cumprimento à diligência, né? Aí citei que o recurso ordinário, naquele caso, também enfrentou o ponto, afirmando essa análise comparativa, quer dizer, o recurso ordinário deste caso, né, comparativa com, isso foram argumentos da contribuinte que eu acolhi, né, desse outro auto de infração, 4089732, aqueles bens que foram identificados efetivamente, foram coincidentes com essa questão, e aí passo a análise também aos outros itens segregados, né, classificados no laudo, quanto aos bens sobressalentes, bens com função individualizada, disse que a prova produzida é suficiente para afastar a glosa, o complemento do laudo aponta que tais bens exercem função particularizada no processo produtivo e, mesmo quando conjugados a outros bens maiores, possuem função individual, enquadrando-se como ativo mobilizado. E aí, no laudo, isso foi constatado, né? Esses itens encontram correspondência no laudo técnico, que, por meio de imagens e notas explicativas, descreve sua aplicação nessas etapas produtivas do contribuinte, permitindo a identificação de sua função no processo industrial e agroindustrial. Então, menciono os bens sobressalentes, né, e os bens classificados também como agregadores de vida útil. Então, quanto aos bens sobressalentes, eu digo que o complemento do laudo afirma que esse grupo compreende bens adquiridos juntamente com o bem principal, e no anexo 3 das folhas 2199 a 2208 foram juntadas notas fiscais de aquisição, vinculando determinados bens, itens sobressalentes ao chassi dos respectivos bens principais. Então, também entendo que é o caso de afastar a glosa quanto aos créditos apropriados pela contribuinte, quando a aquisição desses bens denominados sobressalentes.
No que se refere aos bens classificados como agregadores de vida útil, a prova técnica ela demonstra que a aquisição não se limitou à manutenção, reparo ou substituição ordinária, mas importou acréscimo ao ativo com o aumento da vida útil do bem principal, reflexo contábil compatível, motivo pelo qual também entendo por afastar a glosa de crédito relativamente a esses itens. Quanto às partes e peças para substituição, então também friso aqui a conclusão do laudo técnico das folhas 1820, que constatou que os bens e equipamentos relacionados são necessários e imprescindíveis às etapas produtivas da autuada, desempenhando funções essenciais ao produto final. Citei aqui a conclusão do laudo, mas destaquei mais uma parte do complemento do laudo. Então, considerando a imprescindibilidade das peças adquiridas em substituição às outras existentes, garantidoras da vida útil dos bens principais, então eu entendo também por afastar a glosa de créditos de ICMS sobre a aquisição de partes e peças da substituição. Então, aqui, concluindo, né, esse item 1, uma vez que os bens adquiridos cuja aquisição deu origem ao creditamento, conforme laudo de folhas 1689 e seguintes, que estão ligados diretamente à atividade fim da estrutura do contribuinte e são essenciais à sua atividade agroindustrial, não sendo classificados como os bens de uso e consumo, então cancelo o item 1 na sua integralidade. Agora, passando à análise do item 2, né, que foram considerados alheios à atividade do estabelecimento, eu considerei apenas, é dividido em itens, duas classificações, né, edifícios e dependências ou móveis e utensílios. Quanto aos chamados edifícios e dependências, na verdade, ele não corresponde a meras benfeitorias industriais, né, prediais ou estruturas administrativas, mas bens e estruturas diretamente relacionadas à operação agroindustrial da autuada. Eu vi grandes equipamentos, tem fotos também, aqui citei toda a conclusão do laudo, né, que a função instrumental direta decorre da própria descrição da vinculação constante no SIAP e no laudo técnico. E aí citei armazém, graneleiro de 100 mil toneladas, sistema captação, filtros, então toda a estrutura que consta, né, de construção de canais de resfriamento, bancadas. Então, cancelei essa parte, entendo pelo cancelamento dessa classificação desses itens, né, que são da atividade do estabelecimento, quanto ao segundo ponto de móveis e utensílios, nessa parte eu vejo mais como administrativos, então nessa parte eu mantive o item 2 apenas, então cancelo parcialmente o item 1.2 no que tange aos bens classificados como edifícios e dependências, cuja função instrumental direta foi reconhecida, e mantida a exigência quanto aos bens classificados como móveis e utensílios. Então, esse é o voto. Em resumo, conhecido o parcial provimento ao recurso ordinário, cancelando o item 1 na sua integralidade, cancelando parcialmente o item 2. E conheço e nego provimento ao recurso de ofício. Esse é o voto. Quis deixar aqui, né, para os dois juízes, né, Carlos e Flávio, que não conhecem, né, estão aqui pela primeira vez, doutor Argos, então estão abertos os debates, a doutora Luciana solicita vista, concedo a vista, né, doutora Luciana, se quiser falar um pouco. Obrigada, doutora Maria do Rosário. Não, na verdade, eu queria pedir vistas dos autos para eu conseguir fazer essa análise com um pouco mais de calma, com uma forma um pouco mais atenta, não necessariamente para pedir o cancelamento, mas para analisar também especificamente as questões relativas a construções, essa interpretação que foi dada, tentar compreender com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo mesmo, para poder formar
uma opinião bem embasada para poder trazer. Então, por isso eu pedi vistas para retornar numa próxima sessão. Obrigada. Mas, Luciana, interessante até analisar a questão, como está sendo o entendimento da Câmara Superior, que tem tido alguma Com alteração nesse certeza, sentido, com né? certeza. Nós temos reuniões periódicas da Sim, equipe né? que faz câmaras, a gente discute essas interpretações que têm sido feitas pela Eu Câmara tenho Superior, diferenças de alguma interpretações entre modificação. câmaras. Já também porque não é o objetivo da representação fiscal ficar dando murro em ponta de faca, ficar insistindo em matérias que já estejam superadas, desde que elas realmente já sejam Sim, opiniões consolidadas, a representação fiscal não vai bater sim, de sim, frente e insistir naquilo que já foi superado. Mas eu preciso conseguir fazer isso. É um claro. processo extenso, é um laudo, uma complementação de laudo, são muitos documentos que eu entendo que precisam ser analisados com bastante detalhe, até para não acontecerem mais erros, como que aconteceu na primeira decisão, Não, e que a cada caso é um representação caso, fiscal né? deixou passar aquela escorregada ali. Então, eu quero fazer esse trabalho com bastante cuidado. Claro, claro, vista concedida, Luciana. E cada Obrigada. caso é um caso também, né? Sim, Sempre com tem provas, certeza. e toda uma análise, né? Exatamente, às vezes uma É, questão que esteja superada na Câmara Superior, ela leva em consideração uma particularidade que pode ou não estar presente nas mercadorias dos autos. Então, essa parte de uso tem e detalhes. consumo são coisas É, que são sempre influenciadas por detalhes, né? sim, é Então, específico. é bastante específico. Sim, doutor Flávio levantou a mão. Pois Se não, eu doutor fosse, Flávio. se eu fosse dessa Câmara, com certeza eu ia pedir vista. Primeiro, porque a questão ela é complexa, é uma questão que eu evoluí desde que eu cheguei na Secretaria da Fazenda, porque quando eu cheguei aqui, como eu votava, você olhava o uso e consumo, você votava que o crédito era devido ou se ele se consumia imediatamente, ou Ou se se ele integrava se ao produto. consumia inteiramente. Depois eu fui evoluindo e foi participar do processo produtivo, que é como eu entendo a coisa. Só que, quando você olha um processo produtivo como esse, é um processo produtivo complexo, agroindustrial. Você estava dando uma olhada aqui no processo, porque eu acabei entrando meio na última hora nessa Câmara, substituindo o doutor Zúlio. Super bem defendido, um laudo super bem feito, quer dizer, um negócio super estruturado. Então, se eu fosse dessa Câmara, eu pediria a vista. Mas como já foi pedido pela representação fiscal e eu não sei quando eu volto, então eu acho que já está bem pedida a vista pela representação fiscal. De toda forma, uma coisa muito interessante a discussão. Sim. É só isso que eu queria falar. Ok, obrigada, doutor Flávio, aí, pelas suas considerações, né? A doutora Luciana vai olhar com cautela, né? Com certeza. Doutor Carlos, por favor, com a Na palavra. verdade, eu só queria fazer uma breve manifestação que eu não tive contato nenhum com esse caso antes, mas lendo o relatório, queria parabenizar a doutora Maria do Rosário, porque estava muito objetivo, muito claro, independentemente de analisar o mérito agora ou não, porque eu não estou na situação confortável de não precisar fazer isso. Só restaria analisar se o laudo pericial realmente, as mercadorias, né, os produtos, se adequam naquilo que já foi analisado pelo STJ, pela Fazenda em várias ocasiões, enfim. Só isso e é só isso mesmo. Queria só parabenizar pelo relatório, muito bem feito. Ah, muito obrigada, doutor Carlos. Realmente o caso foi bem complexo, mas deu Imagino. bastante trabalho, mas deu para ter uma solução, né? Doutor Argos, pois não, com a palavra. Então, obrigada, doutor Carlos, pela sua manifestação. Presidente, só renovando aqui os cumprimentos a todos, as minhas boas-vindas aos colegas que aqui compõem a nossa
a nossa Câmara, doutor Carlos, doutor Flávio, cumprimentar aqui o patrono pela sua brilhante sustentação oral, cumprimentar os que nos assistem. Apenas deixar os debates para o retorno do processo, presidente. Eu tenho a minha opinião formada sobre esse tema, também como colocou o doutor Nassim bem, esse tema é um tema que evoluiu e eu acompanhei esta evolução do entendimento, especialmente dos tribunais superiores. Então, eu acho que calha melhor quando do retorno do processo essa eventual análise ou complemento aqui com eventuais argumentos que eu possa trazer. Então, eu vou esperar o retorno do processo, acho uma excelente providência o processo sair em vistas para uma oxigenação aqui do entendimento. Eu acho que sempre o debate é muito, muito válido. Esta Câmara é uma Câmara, eu me sinto afortunado de pertencer a uma Câmara que se debatem os processos. Então, eu vou retornar aqui, eu tenho certeza que nesse retorno os debates vão ser muito produtivos e a gente vai encontrar a melhor solução aqui para o caso. Então, no retorno eu me manifesto, presidente. Mas já cumprimento aqui pela excelência do seu voto. Imagina, obrigada também, doutor Argos. Então, doutor Cláudio, o processo está saindo em vista concedida para a doutora Luciana. Por favor, o senhor acompanha. A sustentação oral ela já foi realizada, né? Então, não será mais possível a sustentação oral, embora o senhor participando possa trazer questões, né, de fato, esclarecimentos. Então, por favor, o senhor acompanha e em breve retornará. Então, agradecemos a sua participação e até a próxima, para ter o retorno. Tenham um bom dia. Bom dia a todos, excelente sessão. Bom dia. Muito obrigada também. Bom dia, doutor Cláudio. Então, vamos passar ao próximo caso. Então, encerrado o julgamento. Agora sim, encerrou o julgamento. Agora, a doutora Andresa já está aí na tela. Temos, então, a doutora Andresa para fazer sustentação oral, o auto 5034953, é a Companhia Brasileira de Distribuição. Doutor Argos é o relator, é um recurso ordinário. Então, eu passo a palavra ao doutor Argos, vou gravar aqui a sustentação oral, que a doutora Andresa fará, iniciando aqui, então, os debates. Doutor Argos, por favor, com a palavra para o seu relatório. Muito bem, presidente. Muito obrigado. Cumprimento aqui a doutora Andresa Marques. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu estou só realmente esperando abrir aqui. Eu vou editar o relato, mas, de toda forma, só antecipando, se me permitir não fazer a leitura do relatório, mas apenas um breve resumo aqui da infração e do caso em si. Este caso é um caso composto de uma única infração, né, de creditamento indevido, do montante de tanto ocorridos ali em abril de 2019, decorrente da apropriação de valores correspondentes a ressarcimento de ICMS-ST. Eu vou ler aqui, gerado pelo valor remanescente da apuração de março de 2019, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na portaria CAT 17 e os seus demais aqui artigos descritos, bem como a um regime especial, regime número 07672 de 2017, do qual a contribuinte é signatária. Então, essencialmente, ela foi autuada pelo descumprimento dos termos do seu próprio regime especial, bem como das disposições da portaria CAT de 99, no que diz respeito ao aproveitamento de créditos. Então, presidente, sem maiores delongas e prestigiando aqui a presença da advogada, esta infração, o processo ali, como todos aqui que conhecemos, tem ali o seu trâmite, com as suas idas e vindas, com seus acertos, mas acho que seria mais produtivo ouvir já a doutora Andressa, e aí, na sequência, a senhora me devolvendo a palavra, eu faço a leitura do voto. Sim, ok. Obrigada pelo seu relatório, doutor Argos, esse sucinto relatório, e passo a palavra à doutora Andresa para a sua sustentação oral, já registrada aqui no sistema. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a ilustre presidente, os demais julgadores desse egresso tribunal, a representação fiscal e todos os demais presentes. Bom, como já trazido no relatório, o auto de infração ele foi lavrado em face de suposto acreditamento indevido, decorrente da apropriação de créditos de valores ali correspondentes ao ressarcimento do ICMS-ST.
A decisão de origem, ela manteve o lançamento, o que ensejou a interposição do presente recurso. Então, o que eu vou ser bem breve, porque as questões de nulidade já foram apresentadas no recurso, então vou me ater mais às questões de mérito. O que existe aqui, ela é uma divergência interpretativa sobre a forma de aproveitamento do crédito extemporâneo, haja vista que a legislação de regência do ICMS, ela assegura um prazo decadencial de 5 anos para a utilização dos créditos, de forma que a portaria CAT, ela não poderia ser interpretada, como foi feita nas instâncias inferiores, como se ela se estabelecesse um prazo menor, ou seja, como uma espécie de limitação ao período em que esses créditos poderiam ser apurados e aproveitados. Então, em outras palavras, a autuação pressupõe aqui um ato infralegal, a portaria, ela teria restringido, ela pode restringir um direito disciplinado por normas hierarquicamente superiores, a lei complementar, o próprio CTN. Então, nesse sentido, o artigo 65 do regulamento do ICMS aqui de São Paulo, ele admite a escrituração de forma extemporânea dos créditos, isso não é vedado. Então, o que exige aqui é apenas que haja uma observância dos requisitos próprios dessa escrituração. Então, por mais que se entendesse, né, que seria necessário exigir alguma conduta por parte da recorrente, essa exigência, ela seria apenas uma irregularidade que não está atrelada à materialidade do crédito. Então, tanto que existem precedentes deste egrégio tribunal que reconhece a possibilidade do aproveitamento extemporâneo dos créditos dentro do prazo decadencial de 5 anos. E essa premissa adotada na fiscalização e que foi reproduzida pela decisão recorrida, ela conduz, de certo modo, como já dito, a sobreposição da portaria CAT à lei complementar, a lei Candir, que dispõe ali, né, sobre que dispõe sobre o ICMS. Então, julgadores, ainda que não se acolha a tese principal, há um fundamento que mesmo assim induza a improcedência das autuações, que é o fato de que os valores utilizados pela recorrente, eles foram compensados com débitos exigidos justamente com fundamento no 426A do regulamento, ou seja, trata-se de uma antecipação do imposto. E nos termos da jurisprudência formado pelo STF, no 456 da repercussão geral, entendimentos desse próprio tribunal e também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve um afastamento da cobrança antecipada do ICMS no Estado de São Paulo, por entender que não foram observadas ali as exigências de regulamentação, da forma de regulamentação em que se deu a antecipação do ICMS no Estado. Então, nesse caso específico, a recorrente, ela possui uma decisão transitada em julgado que reconhece a inexigibilidade da cobrança do ICMS antecipado. E essa ação, ela se encontra transitada desde 2021. Então, isso não foi considerado, nem pela autuação e nem também pela decisão recorrida, mas requer-se que seja observado por esse tribunal. Inclusive, em caso análogo da recorrente, só que foi um processo julgado pela segunda Câmara, houve o afastamento da atuação, ou seja, uma decisão favorável aos pleitos aqui da recorrente, por entender que essa decisão ela se aplica ao caso e, muito embora aquele caso versava também sobre competências anteriores à impetração do mandado de segurança,
aquela Câmara decidiu por aplicar o precedente. Então, entende-se aqui que não há como considerar o creditamento indevido quando o crédito ele foi utilizado para compensar débito que sequer era devido, que seria no caso da antecipação. Então, em outras palavras, a autuação ela desconsiderou que o valor compensado ele correspondia a uma exigência decorrente da antecipação do ICMS. Por esses motivos, requer-se o afastamento da incidência dos juros sobre a multa, também das demais penalidades, ou ao menos a sua redução por força dos argumentos trazidos, e ao final que seja provido o recurso ordinário da recorrente, e muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Andresa, parabenizo pela sustentação oral e passo a palavra ao doutor Argos para o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a doutora Andresa, parabéns pela sua exposição. Presidente, eu vou passar a fazer uma leitura resumida do voto. Os colegas conhecem o voto, mas também respeito ao doutor Nascimento, doutor Carlos, especialmente a doutora Andresa. E já deixo claro aqui que a discussão trazida pela parte aos autos, ela se pauta, com todas as vendas, numa premissa que não é bem a premissa dos autos. Ela se pauta na questão da decadência, por se tratar de crédito extemporâneo, mas em momento algum aqui nesses autos se discute a decadência, não se nega o direito do creditamento extemporâneo, mas sim a discussão, a tônica da autuação é o descumprimento quanto aos requisitos exigidos para fazer este creditamento. Então, eu estou dizendo isso porque a tônica trazida pela parte nossa, mas a decadência, então a CAT ela está se sobrepondo ao que diz a norma posta, a legislação, então ela ultrapassa os limites do que a própria legislação diz, porque a decadência, porque o crédito extemporâneo. E a discussão não é essa. A discussão é, olha, pode fazer sim o crédito extemporâneo, desde que, cumpridos os termos da CAT, e mais, da CAT 17, no caso, e mais, cumpridos os termos do próprio regime especial ao qual se submetia a contribuinte. Ela pede uma condição especial para tratar os seus créditos. A Fazenda dá essa condição para ela, dizendo, lembre-se, é condicionada a este procedimento. E a contribuinte descumpre esse procedimento e faz ali dentro daquilo que acha o correto. Então, a discussão, eu mais uma vez friso, porque a leitura do meu voto, assim como o recurso apresentado, ele é muito labiríntico no sentido de repetir por diversas vezes, em diversos momentos, a questão do creditamento extemporâneo. E, mais uma vez, a autuação não se deu por causa disso, se deu pelo efetivo descumprimento dos termos da CAT 17, bem como do próprio regime especial. Feitas essas considerações, vou passar aqui, como disse, a ler de maneira resumida, né? Primeiro, eu cito aqui questões dos itens do parecer da representação fiscal, as folhas 131, resumindo aqui qual é o caso, né? Aí eu coloco aqui, revisito as páginas 93 seguintes dos autos, da leitura do recurso, encontro longa síntese dos fatos para em ato contínuo, a partir do capítulo denominado preliminarmente, apresentar suas razões preliminares acerca de ter o juízo monocrático deixar de apresentar argumentos válidos, sobretudo quanto ao prazo decadencial quinquenal para aproveitamento dos créditos de ICMS, já em preliminar. Eu coloco aqui, em apertada síntese, a insurgência objetiva da recorrente se dá em relação à alegada ausência dos argumentos expostos na defesa. Todavia, noto que a mesma não traz à baila quais teriam sido os argumentos ignorados pelo juízo de piso. Fato este per se que já se torna escolha da sua argumentação. Ao revés, apenas combate a suposta, aspas, subversão da hierarquia das normas tributárias, materializada pela sobreposição da portaria CAT 17 ao teor das disposições do regulamento, da Lei Ordinária 6374, da Lei Candir e da própria Constituição Federal, sem discorrer uma linha a esse respeito. Direto ao ponto, a pretensão da recorrente não merece guarida. Em contraposição ao alegado, a releitura da decisão de piso é que surge a realidade muito diferente daquela que pretende fazer crer a recorrente. Em momento algum, o juiz monocrático adotou o raciocínio que desconhecesse o prazo decadencial a que se refere a recorrente, pelo simples fato de que entendeu que a mesma poderia ter se valido do seu direito ao creditamento
eis que dentro do prazo legal para assim o fazê-lo, todavia o fez em desacordo com a legislação tributária vigente. A própria recorrente às folhas 98 e 99 copia trecho da decisão em que o juiz monocrático traz sólidos argumentos no sentido da inobservância dos requisitos e demais comandos a permitirem tal creditamento, o qual, por óbvio, não se dá em livre disposição dos contribuintes, mas de obediência às normas postas. Aí eu copio o trecho da decisão aqui em que o juiz fala, ele coloca aqui, eu vou ler só para que fique claro. No presente, diz o juiz, no presente caso, a bem ver, o crédito indevido, como bem enfatiza o relatório circunstanciado, é decorrente de apropriação de valores correspondentes a ressarcimento por compensação antecipada de ICMS-ST, de valor remanescente de apuração de março de 2019, e em negrito originais, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na CAT 17 no regime especial 07672, conforme se comprova por relatório e documentos juntados. E continua. A forma de apuração de valor a ser ressarcido, utilizada pela autuada, a bem ver, não está prevista na legislação pertinente, e assim em desacordo à disciplina estabelecida pela CAT 17, especialmente em relação ao disposto nos seus artigos tais. Ademais, a conclusão alcançada pelo julgador monocrático escancara a irregularidade do proceder adotado pela recorrente, como se fosse o correto, deitando a verdadeira pá de cal em suas pretensões. Cito aqui mais trechos falando sobre isso. Não fosse suficiente, ao revisitar os argumentos trazidos em sede de defesa junto ao subitem 3.3, iniciado às folhas 36, a recorrente discorre em exatos 16 parágrafos sobre as disposições do artigo 155 da Constituição e demais desdobramentos trazidos de legislação tributária, sem tecer uma única linha acerca do caso concreto. Frise, não há uma linha acerca da utilidade ou aplicação da teoria exposta ao caso concreto. Por uma ou por todas as razões expostas, concluo, não há que se falar em hipótese alguma em nulidade do quanto decidido, tampouco em afronta a qualquer princípio invocado pela recorrente. É o que se extrai da decisão acima, diga-se, dado em desfavor de seus interesses. É a realidade que se constata, razões preliminares depois afastadas. Na mesma esteira, estendo devam ser afastados os argumentos aviados junto ao subitem 3.2, intitulado Nulidade do lançamento fiscal, vício material insanável que demanda o cancelamento da cobrança, iniciado às folhas 99. Insurge-se a recorrente contra a interpretação dada à norma pela UFR autuante no que respeita ao teor dos artigos 9, incisos 3º e 10, parágrafo 1º da portaria CAT 17. Uma vez mais, a recorrente busca fazer valer a sua tese acerca do prazo decadencial, na tentativa de tirar do foco a verdadeira causa que levou à presente autuação, qual seja o aproveitamento de créditos extemporâneos feitos em desrespeito à legislação vigente, em caso com a inobservância das prescrições ditadas não só pelo legislador, como pela própria administração tributária, quando da sua regulamentação. Copio aqui o argumento da recorrente às folhas 100. Como dito e por mim frisado, os argumentos encontrados em sede de defesa não são manifestamente genéricos, limitando-se ao entendimento teórico selecionado pela recorrente, quem deixou de concatená-los com o caso concreto apresentado nesses autos. Assim como em sede monocrática não foram acatados, aqui igualmente não merecem guarida. Neste jeito, faço coro com o quanto riscado pela representação fiscal junto aos parágrafos 21 e 24 do seu parecer de folha 131. Cito aqui. É exatamente o que constato. Não bastasse, a recorrente parece fazer ouvidos moucos acerca da liberdade facultada pelo legislador ao julgador no exercício de seu mistério, acerca da leitura do que o mesmo faz sobre as provas, informações, documentos e razões trazidos no caso concreto e do resultado advindo da sua interpretação dada aos fatos. Refiro-me pontualmente à chamada persuasão racional, também conhecida como livre conhecimento motivado, onde goza o julgador de liberdade para avaliar as provas e a elas dar o peso que considera adequado. É o que se verifica junto ao bem lançado decisão de primeiro grau, contra o qual se insurge a recorrente. E a própria recorrente tem ciência daquilo que, de modo contraditório, combate seu recurso ordinário, a necessidade de cumprimento das condições previstas na norma para a realização do direito que lhe foi facultado pelo legislador, qual seja a utilização extemporânea de créditos ICMS. Lanço luzes por excerto extraído das folhas 101, qual é bastante em si para comprovar o que aqui se afirma. Cito aqui questões trazidas pela recorrente. Com todas as vendas, a combatividade do patrono encontrada no apelo aviado não se sobrepõe ao que diz a norma posta, tampouco ao quanto decidido pelo julgador de piso. É como penso. Não há que se falar, pois, em atentado ao artigo 142 do CTN, tampouco em violações à Lei Paulista 13457, como pretendido, assim como se mostram inservíveis os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários por ela trazidos aos autos, eis que não se refere a situação semelhante ou análoga àquela encontrada nestes autos. Resta em conteste o fato de que a recorrente deixou, de um lado, de atender às exigências da combatida portaria CAT 17, e de outro, dos termos do próprio regime especial ao qual estava subordinado. Tal duplo descumprimento não passou percebido pelo juiz de piso, que, em elogiável acerto, assim riscou em pena as folhas 85 e 86. Cito trechos aqui da decisão. Reforço.
Deixou a recorrente de cumprir o que dizia a norma, não lhe sendo útil, pois a retórica por ela utilizada em defesa de eventual interpretação de norma em desacordo com a legislação vigente. Diante da realidade, os argumentos aviados não merecem acolhida. O mesmo raciocínio, seguido dos mesmos argumentos, são dirigidos nessa decisão quanto ao burilado junto às folhas 106 e seguintes, no que toca ao subitem 3.3 do recurso ordinário. Evitando repetições enfadonhas e desnecessárias, entendo que os mesmos devam ser afastados pelas razões anteriormente já expostas, eis que os argumentos labirínticos e repetitivos que são. Em relação às razões trazidas junto ao subitem 3.4, uma vez mais, pauta recorrente na tese que combate a interpretação dada pelo juiz de primeiro grau, letra da portaria CAT 17. Estou dizendo aqui que, efetivamente, anota que a jurisprudência desta Casa de Impostos e Taxas, desde a sua ementa, traz a necessidade de atendimento dos requisitos dispostos na legislação tributária, coisa que desde sempre, ao menos nos presentes autos, não restou atendido pela recorrente. Cito aqui, então, trecho da decisão de primeiro grau, dizendo isso, que não foram atendidos os requisitos. Argumentos repelidos. Não menos importante, a recorrente questiona junto ao subitem 3.5 de seu apelo, é uma oportunidade em que, uma vez mais, questiona a interpretação dada pelo julgador tributário quanto à matéria lá versada. Como suporte à sua argumentação, a recorrente escora-se em decisão dada por STIT, junto ao AIN 4147338, defendendo a obrigatória submissão desta Corte Administrativa ao entendimento proferido pelo STF sobre a alegada inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado pelo artigo 426-A do regulamento. A despeito do meu entendimento pessoal sobre o tema, qual seja, de que a autorização para que o Poder Executivo possa exigir o pagamento antecipado do imposto por meio de regulamento se encontra no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6374, em leitura conjunta com o seu artigo 60, cobrança legalmente autorizada, ainda que reconheça a força da decisão dada em sede de repercussão junto ao STF, obriga-me a repelir os argumentos da recorrente em razão da vedação que me é imposta pelo artigo 28 da Lei 13457, a inviabilizar o afastamento de lei válida vigente e eficaz sob o argumento de inconstitucionalidade como pretendido pela recorrente. Curvo-me, pois, à vontade do legislador. Em relação ao mencionado mandado de segurança número tal, as folhas 118, faço coro com o entendimento trazido pela representação fiscal no seu parecer, tomando emprestadas, como se minhas razões fossem, as lúcidas considerações aqui transcritas. Eu vou ler aqui só para ficar claro com relação ao mandado de segurança. No que tange ao mandado de segurança impetrado, incumbe ressaltar que esse não é o meio idôneo a controverter os fatos discutidos neste presente AIN. Com efeito, o RIT possui prazo decadencial de 120 dias, conforme se depreende pela leitura do artigo 23 da Lei 12.016. Logo, qualquer que seja o teor da decisão proferida, essa não é apta a alcançar os fatos discutidos no presente AIN, uma vez que a interessada impetrou o referido remédio no dia 26 de 8 de 2020. O presente AIN se refere a fatos ocorridos em abril de 2019. Por fim, incumbe destacar que, submetido ao STF, o prazo decadencial previsto no diploma foi considerado constitucional, conforme se depreende da súmula 642 do STF. 632. É constitucional a lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. É como igualmente penso. Em concreto, tendo referido o mandado de segurança sido impetrado em 26 de 8 de 2020, os fatos descritos na peça vestibular datarem de abril de 2019, a sua imprestabilidade é inconteste, eis que qualquer providência nele tomada ou comando por ele determinado não alcança fatos pretéritos. A pretensão da recorrente não merece prosperar. Finalmente, no que toca às considerações residentes no subitem 3.6, termo inicial de incidência dos juros de mora, bem como no seguinte nomeado 3.7, necessidade de redução da penalidade em face de proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, tal. De plano, eu não conheço os argumentos com relação ao cálculo dos juros, por força da súmula 13, cujo texto aqui eu cito. Já em relação à aplicação do 500, e não faço isso por causa do artigo 52 da nossa lei, que nos obriga a acatar a súmula. Já em relação à aplicação do artigo 527-A, frente à inexistência de dolo, fraude e simulação, a recorrente parece desconsiderar a obrigatória inexistência de falta de pagamento de imposto enquanto critério objetivo, assim como os chamados critérios subjetivos trazidos no parágrafo 3º do referido artigo, quais sejam o porte econômico e os antecedentes fiscais. Leitura do DDF de folhas 2, já em seu campo 3, demonstra a existência de tributo devido. Realidade esta que inviabiliza o plano a pretensão da recorrente sob o ponto de vista objetivo, independendo do adimplemento dos demais critérios subjetivos. Então, estou afastando a aplicação do 527-A porque há falta de pagamento de imposto. Em tempo, apenas para que se evitem questionamentos acerca do enfrentamento direto deste ou daquele outro argumento, cito aqui entendimento do STJ, dizendo que o juiz não precisa se manifestar exatamente sobre todos os pontos, mas eu me manifesto. Com relação à confiscatoriedade da multa
mais uma vez, não posso afastar a lei válida, vigente e eficaz por determinação do artigo 28 da nossa legislação contenciosa paulista. Diante do exposto e de tudo o quanto dos autos se verifica, conheço parcialmente do recurso ordinário, que eu não conheci, questão da súmula 13, para, em relação à parte conhecida, negar-lhe provimento, sendo mantida a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. É como voto que ora submeto ao crivo dos meus pares. Então, presidente, com todas as vênias aqui, mais uma vez reconhecendo o esforço da patrona, mas entendo aqui que os argumentos não devam ser acolhidos pelas razões expostas e também não conheço da questão de cálculo de juros e multa por força da súmula. Então, eu estou dando parcial conhecimento e, com relação à parte conhecida, eu estou negando provimento. É como voto, presidente. Muito obrigada, doutor Argos. Então, os debates estão abertos. Eu acompanho o relator, eu acho que está bem fundamentado, bem analisado, já tinha tido a oportunidade até de ter acesso ao voto, então eu vou acompanhar o relator em todos os pontos, todas as questões. Mais alguém quer falar? O relator? Com o relator. Também acompanho. Também acompanha. Então, podemos aqui encerrar os debates e passar para verificar o quórum. Registrado, tudo certinho. Verificação de quórum. Carlos, está conseguindo acesso ao EPAT? Deu uma... Ainda não está disponível para registrar o voto, né? Não, está para confirmar a presença. Primeiro tem que confirmar para o quórum. Ah, desculpa. Viu? Tá certo? Agora sim. Agora para iniciar a votação. Então, todos votaram acompanhando o relator. O recurso da CBD, ele foi conhecido parcialmente e não foi provido. Então, esse é o resultado, foi unânime. Doutora Andresa, então, encerramos o julgamento desse auto 5034-953, encerrando a votação aqui, encerrando o julgamento. Então, é esse o resultado. E agradecemos a sua presença, doutora Andresa. Muito obrigada, excelente dia a todos. Tenham um bom dia, igualmente, bom feriado também. Para vocês também. Obrigada, bom dia. E com isso, então, nós encerramos a pauta de hoje. Eu vou anunciar, eu esqueci de anunciar os processos que eram para ser retirados, né? Como não tinha advogado, eu acabei deixando para o final. Então, o auto 4138189, Top Line Indústria e Comércio de Plásticos, Eireli. O doutor Zuli é o relator do pedido de retificação de julgado. Ele será devolvido, deixa eu ver aqui, devolver para a agenda de pauta, em razão da ausência justificada do doutor Zuli. Então, volta para a agenda de pauta. E temos mais um. Deixa eu voltar aqui, encerrado. E o auto 5023-716, August Crop Protection, importação e exportação limitada. O
relator também é o Dr. Zuli, é um recurso misto, será devolvido para a agenda de pauta, tendo em vista a ausência justificada do relator. Então, com isso, conseguimos aqui, deixa eu ver, encerrar a pauta, retirada de pauta, todos encerrados, e encerrada a sessão de julgamento de hoje. Então, aqui a missão cumprida. Agradecemos aí todos os presentes, pedimos ao Oswaldo para finalizar. Ixi, apareceu uma mensagem aqui.